Meus amigos, será que o presidente Lula ainda tem alguma chance de se reeleger nas próximas eleições aqui de 2026? Essa é a pergunta que não quer calar. Recentemente, aqui esses dias, uma nova pesquisa mostrou que a rejeição do Lula aumentou bastante nos últimos meses, aqui nas últimas semanas, e chegou ali a 57% de desaprovação do seu governo. Isso para um presidente que está no poder gastando uma enormidade de dinheiro, né, para fazer propaganda do governo, gastando milhões de reais com assistencialismo, populismo, para tentar conquistar votos, isso é realmente muito complicado. Então, mostra que o Lula não está bem das pernas. Então, ao que tudo indica, e pela fala, porque a Globo News entrevistou o Ratinho Júnior e depois entrevistou o Kassab. Se você não sabe, o Kassab é o dono do PSD, o maior partido brasileiro, o partido que conseguiu, nas últimas eleições, o Kassab simplesmente conseguiu fazer o maior número de prefeituras do Brasil. Ou seja, o cara é fera nas eleições, ele é muito bom. E agora, eu não sei se vocês estão sabendo também, o Ronaldo Caiado, ele saiu do União Brasil e se filiou ao PSD. E o Ronaldo Caiado, todo mundo já sabe, ele vem se declarando aí como um provável candidato à presidência da República. Ele quer ser candidato. E esse movimento de sair do União Brasil para se filiar ao PSD já é um indício de que há ali já provavelmente uma candidatura colocada ali para o Ronaldo Caiado, apesar de ainda não estar definido, pois o PSD, além agora do Ronaldo Caiado, ele tem o Ratinho Júnior e tem o Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul. Então ele tem três nomes, né, de possíveis candidatos aí à presidência da República, com nomes com possibilidade de chegar ao segundo turno para a presidência da República. Mas, na minha opinião, deve ser o Caiado mesmo. Bom, pessoal, vamos ver aqui a fala, porque ao que tudo indica, o Lula já era, né? O Lula já era. Pela fala ali do Kassab, o Lula não vai ter muita chance. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, nessas entrevistas que a Globo fez. Vamos lá, pessoal, vamos assistir juntos aqui. Fica até o final, porque esse conteúdo está sensacional. Sobre o Flávio Bolsonaro e sobre o Tarcísio também, governador de São Paulo. Porque pelo que eu vim acompanhando, o Kassab sempre disse que ele iria, se o governador fosse candidato à presidência, ele seria o candidato de Kassab. O Flávio se lança, o Tarcísio fica até aqui pelo menos, né, como candidato ao governo de São Paulo, e os senhores fazem esse movimento todo do PSD. Qual é o lugar do Tarcísio, na visão do senhor, nessa movimentação que o PSD fez? Porque eu conversei hoje mais cedo com o Flávio Bolsonaro, ele me disse que comemorou em muito esse movimento de vocês, dos senhores, porque ele enxerga a chance de uma frente, ali, um front contra o presidente Lula, aumentar a rejeição de Lula e também essa divisão atrapalhando os palanques nos estados. Então eu queria ouvir do senhor qual que vai ser o papel do Tarcísio nessa aliança de vocês e como os senhores veem o Flávio Bolsonaro também nessa articulação. Sadia, eu acho que o governador Tarcísio ele tem uma função importante, naturalmente. Ele é um grande cabo eleitoral, além de ser um governador do estado mais importante do país, mas é uma pessoa de muito prestígio, né? E que, naturalmente, ele não vindo a ser candidato, ele tem um peso político muito grande e que eu vejo que, naturalmente, e ele já tem dito isso, ele apoia a candidatura do Flávio Bolsonaro, até por uma ligação histórica que ele tem politicamente com a família, né? É natural que isso aconteça. Eu vejo a candidatura do senador Flávio Bolsonaro como uma candidatura normal, ele está representando um campo político, né? Representando a sua família, né? Esse ativo que eles conquistaram através do pai nos últimos anos, e também e faz parte de um partido importante que é o PL. Então é natural que um partido da estrutura do PL, do tamanho que tenha candidato a presidente, que é o que. Então, como você pode ver aí, tudo indica que o Tarcísio já está fora. Ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Ele já vem fazendo declarações nesse sentido aí constantemente. Agora, ontem mesmo ele fez uma declaração nesse sentido, dizendo que vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Então, os outros candidatos ficaram ali para o PSD. Seria entre o Ratinho Júnior, o Caiado e o Eduardo Leite, né? Os candidatos mais fortes de direita. Aí nós temos do Novo, o Romeu Zema, do Novo, que é lá de Minas Gerais. Então seriam esses candidatos que iriam disputar. Seria Flávio Bolsonaro, provavelmente o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema do Novo. Seriam os três nomes mais fortes da direita brasileira, da direita e centro-direita brasileira. E
todos esses contra o Lula, né? Vamos continuar assistindo aqui, pessoal. Está acontecendo com o PSD e vai acontecer com outros partidos também que têm condição, além de ter nome, né, ter um tamanho de partido que pesa numa discussão nacional. Então eu vejo como natural essa relação do Tarcísio com o Flávio, e nós temos que, obviamente, trabalhar a nossa estrutura, os nossos palanques, né, do PSD. Ontem aqui o Ratinho falou que no segundo turno, se num eventual segundo turno, podem estar todos no mesmo palanque, falando do Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor reage a isso? Olha, eu vou falar do ponto de vista do eleitor, André. As pesquisas mostram, né, que o eleitor do nosso candidato, ele é muito próximo, ou mais próximo do eleitor do Flávio Bolsonaro do que o eleitor do Lula. Porque nós estamos ocupando o campo da centro-direita majoritariamente. Tem eleitor de centro-esquerda? Tem, mas majoritariamente. Então, é quase que natural que o eleitor do Flávio vote no nosso candidato no segundo turno. E vice-versa, não é? Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu fui candidato a prefeito, em 2008, eu tive 33% no primeiro turno, a Marta Suplicy 31% e o Geraldo Alckmin 23%. 2, 3 dias depois, a Rede Globo, com o seu instituto de pesquisa, o Datafolha e alguns outros institutos, já estavam dando eu 20 pontos na frente. Isso quer dizer, o voto do Geraldo veio automaticamente para mim, independente de campanha. Então, o nosso eleitor, não é, ele vai receber quase que automaticamente no segundo turno os votos do Flávio Bolsonaro. Momento importante na minha trajetória de vida. Vocês sabem que vem de um partido desde que eu iniciei minha trajetória política. Mas busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional na eleição em 2026. Olha, ele já está deixando claro que ele está buscando contribuir com a eleição nacional e quer ser candidato, essa é a verdade. E olha que interessante, eles fizeram essa gravação e ele está no centro da imagem, ou seja, ele como sendo o principal entre os três, porque senão teriam colocado o Ratinho Júnior no meio, ou se não teriam colocado o Eduardo Leite no meio. Não, botaram o Ronaldo Caiado no meio, provavelmente o candidato do PSD, o candidato do Kassab, vai ser realmente o Ronaldo Caiado. Nessa hora, nós estamos tendo aqui, na companhia do meu amigo Ratinho, como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento, para que nós possamos mostrar ao Brasil que este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país. E é dessa maneira que eu realmente sou recebido aqui e hoje tenho a graça de poder ter aqui a minha filiação partidária no PSD e ao lado desses dois colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. O que sair daqui candidato terá o apoio dos demais. Isso aí, Caiado, Ratinho, uma alegria para nós, porque antes da nossa aspiração individual como agentes políticos, vem a nossa aspiração como brasileiros. O Brasil precisa encontrar um rumo que devolva esperança para as pessoas. E esse é o compromisso do PSD. A gente constitui aí um partido que reúne pessoas que pensam o Brasil, que querem fazer a diferença. A gente não precisa pensar igual em todos os temas, a gente precisa pensar no Brasil. E quando a gente é capaz de pensar no Brasil acima de tudo, pode ter certeza, a gente constrói um país diferente a partir desse processo eleitoral que vem pela frente. Seja bem-vindo, prazer será trilhar ao teu lado e ao lado do Ratinho nessa jornada. E um prazer, Caiado, ter uma pessoa do teu quilate, da tua força, da tua liderança, poder fazer parte desse projeto junto com a gente de união. De união pelo Brasil, para virar essa página, fazer um Brasil moderno, um novo país que tantas pessoas precisam e querem. Acima de tudo, um Brasil moderno que cuida das pessoas que mais precisam. Então, seja muito bem-vindo, tenho uma alegria de ter você junto com a gente, junto com o Eduardo aqui. Parabéns, viva o Brasil! Vamos lá! Aí, pessoal, vocês viram aí, né? Tudo indica, a aparência, pelo jeito aí, o Ronaldo Caiado deve ser o candidato do PSD. E como disse aí o próprio Kassab, os eleitores, vamos dizer assim, no segundo turno, tá lá o Lula, digamos que o Lula chega ao segundo turno, e aí tem mais um candidato que vai chegar ao segundo turno, seria um de direita, ou seria o Caiado, ou seria o Flávio Bolsonaro, ou seria o Zema do Novo. Então um desses três iria para o segundo turno. Com certeza, os eleitores desses três candidatos vão se unir para votar no mesmo candidato. E aí não tem jeito, o Lula não vai ganhar. Não tem como o Lula ganhar. Na minha opinião, o Lula só ganha se as urnas eleitoras trabalharem, né, como a gente já imagina que aconteceu em outros momentos, né? As urnas eleitoras, né? As caixinhas eleitoras lá do STE. E então a gente acha que não vai ter, eu acredito, né, na minha opinião, que não tem jeito mais pro Lula. Com 57% de desaprovação já no ano da eleição,
e com esse escândalo do Banco Master estourando, explodindo, com a CPMI dos aposentados, que agora vai investigar mais ainda. Quer dizer, a situação do Lula é extremamente difícil e eu acredito que vai dar um candidato de direita, seja Flávio Bolsonaro, seja o Ronaldo Caiado ou seja o Romeu Zema. Eu acho que o Romeu Zema é o que tem menos chance. Eu acho que vai ficar ali entre Flávio Bolsonaro com maior chance, né? Flávio Bolsonaro provavelmente deve ir para o segundo turno e aí vai ter o apoio dos votos do Ronaldo Caiado e dos votos do Zema. Beleza? E pode ser que tenha mais algum candidato aí de menor expressão que também leve votos aí para o Flávio Bolsonaro. E o Lula é aquela coisa que a gente sabe de sempre, né? Aqueles 30% que ele sempre costuma ter, que é do pessoal da esquerda, PSOL, Rede, PT, toda essa gentarada aí. Então, pessoal, as previsões são otimistas. Vamos continuar lutando pelo Brasil, não vamos desistir do nosso país. Um grande abraço, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Fiquem com Deus e tudo de bom.